Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, tá? Vamos dar início aí à aula de número 7 do nosso módulo de Programação e Operações de Produção e Materiais, tá? Lembrando que as últimas 6 aulas tiveram atividades que têm que ser entregues, que vão valer como presença e também vão fazer parte da média final de vocês, tá? Cada atividade dessa vale um pouquinho para lá no final juntar com a prova e fechar a média de vocês. Então não esqueçam disso, tá? Em relação à aula de hoje, o tema da aula de hoje vai ser produção empurrada e produção puxada, tá? Vem junto com o tema que a gente viu na aula passada, que foram os sistemas de produção contínuo, intermitente e de grandes projetos, tá bem? Qual seria a ligação? Na aula passada a gente entendeu que dentro de uma linha de produção a gente pode trabalhar num sistema contínuo, num sistema intermitente ou em grandes projetos. Depende do que a sua linha de produção está fabricando e o que é melhor para você, tá? Aí quando a gente fala em sistema contínuo ou intermitente, a gente pode trabalhar ou com uma produção empurrada ou como uma produção puxada, com uma produção puxada, tá? E é essa a ideia da aula de hoje, é entender a diferença de uma produção empurrada e de uma produção puxada, entender qual que é melhor, qual que vai estar dentro do nosso grande objetivo, que é trabalhar como toyotismo, com desperdício zero, eliminações zero, tá? Então isso é a ideia da aula de hoje, tentar entender um pouquinho mais sobre esses conceitos. Bom, pessoal, então o que seria a produção empurrada? A produção empurrada é um tipo de produção que vai funcionar se baseando na previsão do mercado, tá? De início, a produção empurrada ela não vai se importar com a quantidade que o meu próximo processo está precisando. Eu não vou me importar com o pedido do cliente. Eu vou trabalhar com uma previsão de mercado, tá? Mais para frente a gente vai ter algumas figuras que vão ilustrar esse tipo de situação. Mas a principal característica dessa produção empurrada é a formação de estoque, tá? Porque eu não vou esperar o meu pedido entrar. Eu preciso de 1000 peças para o cliente tal. Não, eu já vou ter essas peças prontas. Só que aí eu trabalho com previsão. E quando eu trabalho com previsão, eu tenho uma desvantagem, que a gente também vai ver mais para frente, algumas desvantagens. Mas a principal é o seguinte, em algum momento pode faltar, em algum momento pode sobrar. E como a gente já viu nas aulas anteriores, não é ideal nem sobrar, nem faltar, tá? O ideal é ser produzido na quantidade correta. Então vamos ali para o segundo parágrafo. Ó. A produção empurrada é um dos modelos de produção clássicos que teve origem na Revolução Industrial. Sua base é fundamentada para que, na linha de montagem, cada item seja produzido e empurrado para a próxima etapa. É caracterizado por produzir, estocar e só então vender o estoque aos clientes. Ela é recomendada para empresas que precisam de quantidade de produtos que não têm interferência na sazonalidade, como a indústria de bebidas, por exemplo. Tá? Então aqui a gente já viu algumas características dessa produção empurrada. Então, o principal objetivo dessa produção é produzir a quantidade que foi previsionada e empurrar para o processo seguinte, independente do pedido do cliente. Tá? A gente vai ver que no sistema puxado eu vou depender do pedido do cliente. Já na empurrada eu não vou precisar disso. Eu vou ter através de dados estatísticos, né, através da análise dos anos anteriores, qual é o volume que eu vou precisar em determinado mês. E vai ser esse volume que eu vou colocar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Foi feita uma análise de 3 anos passados, ou seja, há 3 anos atrás, e foi visto que a média de produção do mês de fevereiro era de 5.000 unidades. Tá? E também foi feito um estudo de mercado e entendeu-se que o mercado estava bom para aquele tipo de produto. Então eu coloquei 6.000 itens para ser produzidos. E eu vou produzir esses 6.000 itens, independente se eu vou ter pedido ou não de cliente. Tá? Como exemplo são as fábricas de bebidas, tá? Que eles não esperam e nem tem como esperar o pedido, porque é muito difícil de se ter esse pedido direto, né? Então eles sabem que aquele volume vai sair.
tá? Não só de bebidas, mas a maioria dos produtos de mercado, por exemplo, são feitos com esse tipo de produção empurrada. Vamos pensar, por exemplo, no processo de ensacamento do feijão, por exemplo. Eles não vão esperar um pedido do cliente tal para começar a produzir. Eles vão produzindo e estocando, e aí quando vem o produto, eles entregam. Vem o pedido, eles entregam. Vem o pedido, eles entregam. Tá? Então essa é a principal característica da produção empurrada. Tá? Vai produzir baseado numa previsão e o que é produzido vai ficar estocado. Tá? Isso a gente olhar o processo como um todo. Mas dentro do processo eu vou ter várias etapas. Então a etapa A produz e estoca. Aí a etapa B vai pegar esse estoque do A, vai produzir, vai estocar, que seria aquele processo de transformação que a gente viu. Que vai ficar mais claro aí para frente nas figuras. Tá? Outras observações importantes. Para manter o processo de produção empurrada é necessário grande eficiência dos gestores, pois se houver superprodução, vai ser necessário estocar, ou caso seja produzido menos do que o consumo, vai gerar uma insatisfação no fornecimento. Então é aquela desvantagem que eu falei. Se eu produzir muito e não tiver saída, eu vou ter que ter local para estocar e eu não vou perder o produto. E quando a gente fala em estoque, a gente está falando em custo, a gente está falando em dinheiro envolvido. Então, se eu produzir muito, eu vou ter que ter muito espaço para estocar. Isso não é bom. E por outro lado, se eu produzir pouco, meu cliente vai ficar insatisfeito, porque eu não vou ter produto para entregar na data que ele quer. Tá? Então, essa seria a principal desvantagem, né? A principal característica negativa do sistema de produção empurrado. Tá bem? E o que é importante? O cálculo do quanto produzir é feito a partir de previsões sobre o mercado ou análise de histórico de vendas. Assim, existe um sistema de lotes que não está ligado necessariamente com a demanda dos clientes. Então, é para resumir mais ou menos o que a gente já falou lá em cima. Então, o que eu vou produzir vai se basear na previsão e no estudo de mercado. Tá? E o tamanho do meu estoque não vai condizer com a quantidade de pedidos que eu tenho. Tá? Então, essa seria a característica. Eu vou produzir para sempre ter, baseado ali numa previsão de mercado, e aí eu produzo e estoco. Produzo e estoco. Quando vem o pedido, eu só entrego. Vem o pedido, eu só entrego. Tá? E é ideal para qual tipo de indústria? Para qual tipo de organização? Indústria de bebida, toda a indústria de produtos não perecíveis aí trabalham dessa forma. Na Gerdau, onde eu trabalhei, alguns setores trabalham dessa forma, tá? Mas lá se trabalha das duas formas, tá? Por pedido de cliente ou para estocar. Então vai depender do que está sendo feito, né? E do que vai ser melhor da sua organização. Lembrando, e novamente já falei, a produção empurrada ela pode ser aplicada tanto num sistema contínuo quanto num sistema intermitente. Tá? Então é um modo de se trabalhar ali. Tá? Então vai poder ser aplicado num contínuo ou intermitente, que foi o tema da aula passada. Então, pessoal, como eu disse lá no slide anterior, tá? Nessa aula a gente vai tentar entender o que é uma produção puxada e o que é uma produção empurrada. E também avaliar qual que é a melhor dentro das situações que a gente tem nas linhas de produção. Tá? Fazendo uma referência, como eu já fiz lá em cima com a aula passada, quando a gente falou de sistemas intermitentes e sistemas contínuos, a gente estava falando do sistema, né, da junção de processos. Tá? Só que dentro desse sistema eu posso trabalhar tanto com uma produção puxada como com uma produção empurrada. Depende do que está sendo fabricado. Tá? Nos sistemas de grandes projetos, a gente não vai ter essa necessidade porque, como a gente viu, o produto é um só. No finalmente vai sair só um produto. Eu não vou ter volume, né? Eu não vou ter quantidade. E tanto a produção puxada quanto a produção empurrada vai estar ligado à produção em quantidade. Tá? Não necessariamente altos volumes, dá para trabalhar também com baixos volumes, mas a gente vai ter que ter uma sequência de produção, a gente vai ter que ter quantidade de produto aí para poder aplicar esses dois tipos de produção. Tá? Agora, pessoal, a gente vai entender o que é a produção puxada, tá? E quais são as principais características dela. Então vamos lá. A produção puxada, tá? É um sistema de produção onde cada ciclo de fabricação puxa a etapa do processo anterior, na qual a ordem de produção sai a partir da demanda dos clientes,
para só então ser produzida. Então aí a gente já vê a principal característica e a principal diferença entre a produção empurrada e puxada. Na produção puxada, a gente vai precisar de uma demanda do cliente. Enquanto não entrar pedido do cliente, eu não vou produzir. Por isso que é puxada. Vou começar com um pedido do cliente, que vai ser puxado para um processo A. O que foi produzido no processo A vai ser puxado do processo B. E assim sucessivamente até eu chegar no meu produto final. Tá? Depois que o processo A produziu o pedido do cliente, ele não vai produzir mais. Se tiver outro pedido, ele vai começar o outro pedido. Tá? Ele não vai produzir para estocar. Ele vai produzir somente o que foi pedido, tá? Que é o que está no segundo parágrafo, vai deixar mais claro. A produção puxada nasceu com quem? Olha lá, com o toyotismo, que foi um dos temas das nossas aulas. E tem como método o controle das operações fabris sem utilizar estoque. Ao contrário da produção empurrada, a demanda gerada pelo cliente é o que vai gerar a produção, ou seja, o foco está no fluxo de materiais e não mais no estoque. Então, a produção empurrada, eu me preocupo com o estoque, se meu estoque está em condição de atender o cliente. Já na produção puxada, eu vou me preocupar com o fluxo contínuo, né? Com a continuidade, que seria o caso lá que a gente viu das montadoras de automóvel. Então, eu vou ter que ter esse fluxo, tá? As montadoras de automóvel trabalham, em algumas vezes, em produção empurrada. Ou seja, produz o modelo de determinado carro, principalmente as cores que mais saem, né? Branco, preto, e deixam estocada. E aí veio o pedido e entrega, Isso seria uma produção empurrada. Já em produtos que não saem muito, vamos colocar modelos mais completos em cores diferenciadas, aí eles trabalham com uma produção puxada. Espera o pedido entrar e faz todo o processo contínuo. Tá? Então, dentro de um processo contínuo ou de um processo intermitente, como eu já disse, a gente pode aplicar tanto a produção puxada quanto a produção empurrada. Tá? E interessante desse parágrafo que a gente acabou de ler é que nasceu com o toyotismo. Tá? Então, só de ter essa ligação com o toyotismo, a produção puxada já sai na frente. Né? Por quê? Porque não vai ter estoque, não vai ter perda, né? Então, a gente vai ver nos próximos slides as vantagens e desvantagens. Mas só de nascer com o toyotismo já é uma vantagem, tá bom? Então, vamos lá. Diferentemente da produção empurrada, na produção puxada é levada ao pé da letra a produção just in time, tá? Que vai ser um tema específico de uma das nossas aulas. Ou seja, o modo de produzir é realizado de forma a entregar ao cliente o que ele precisa na quantidade e na hora que ele deseja. Tá? Então, a produção puxada vai se basear nisso, vai entregar para o cliente a quantidade que ele precisa, na hora que ele precisa e o que ele está querendo. Tá? E eu não vou ter estoque no meu processo. Então, quando eu vou optar lá para uma produção puxada, eu não vou estocar nada. Vai entrar o pedido, vai passar por todo o meu processo e eu vou entregar para o meu cliente. Eu não tenho estoque intermediário, tá bom? Desse modo, em uma produção puxada, só existe produção se houver demanda, ou seja, se houver pedido, tornando desnecessário o uso do MRP para as etapas de produção. MRP é o sistema de estoque, né? Um sistema de controle de estoque. Tá? Então, o controle do estoque de produção puxada é feita pelo operador de Kanban, que fica responsável pelo gerenciamento das demandas. Tá? Quando a gente fala em estoque de produção puxada, é o estoque em processo, né, das peças que estão sendo produzidas, não de peças acabadas. E é feito através de Kanban, que é uma ferramenta que também vai ser vista em uma das nossas aulas. Tá? Então, tanto o Just in Time quanto o Kanban vai ser tema específico das nossas aulas. A gente vai entender melhor e vai falar sobre essas duas ferramentas. Né? O Just in Time é uma filosofia e o Kanban é uma das ferramentas muito utilizadas aí dentro dos processos enxutos, né? Dentro dos processos de Lean Manufacturing. Tá? E muito utilizado dentro da produção puxada, porque através de um Kanban, que é uma ficha de controle, né, de quem tem que ser, da movimentação do produto. Esse produto vai daqui, vai para lá, eu tenho que pegar esse aqui primeiro, tenho que fazer essa movimentação. Então o Kanban é isso. A gente vai entender melhor o Kanban nas próximas aulas. Tá? E o que é importante? Essa ideia é traduzida na metodologia Just in Time, como a gente já falou,
que fala justamente sobre produzir apenas o necessário, reduzindo o estoque e também a eliminação do desperdício. Tá? Então, qual que é a grande vantagem? Redução de estoque, ou seja, redução de custo, e redução de desperdício, tá? Que também vai estar ligado a custo e tempo, tá bom? Então, a grande vantagem da produção puxada é essa, que eu não preciso estocar, eu não tenho que investir em local de estoque, eu não vou ter aquele perigo que a gente viu lá atrás de sobrar ou de faltar, porque eu só vou produzir o que entrou de pedido, tá? Mas também tem algumas desvantagens, que é o que a gente vai ver mais para frente nos slides aí. Agora, pessoal, eu trouxe para a gente aí uma figura para poder ilustrar primeiro aí o sistema de produção empurrado, tá? Olha o que acontece. Em nenhum momento lá no começo eu tenho um pedido do cliente. O que eu tenho? Eu tenho a entrega de matéria-prima do fornecedor, tá? Que vai para onde? Vai para um estoque. Depois eu vou ter meu processo produtivo. Aqui ele está sendo representado por uma máquina só. Mas dentro desse processo, onde está a produção ali, podem ter várias máquinas, né? Pode ser um processo mais complexo. Passa da máquina A para a máquina B, para a máquina C. O que vai mudar? Que a máquina A vai produzir e vai ter um estoque ali do lado da máquina A. E aí a máquina B vai pegar, vai produzir e vai ter um estoque da máquina B. E assim sucessivamente. Nesse caso está sendo representado por uma máquina só. Então, ó, fornecedor foi para o estoque. Do estoque foi para a produção. Da produção, o que ele produziu ali foi para o estoque. E do estoque vai para o cliente. Então, quando o cliente faz o pedido, eu vou buscar lá no estoque. Tá? O que não é o ideal, dependendo da situação. Tá? Quando a gente fala em cervejarias, por exemplo, numa indústria automobilística, talvez seja melhor, né? Porque você vai diminuir o tempo de entrega, tá? E um sistema puxado é muito mais complexo, tá bom? O que é de desvantagem que a gente já viu? Que pode sobrar ou pode faltar material, tá? O tempo de produção, a gente vai ver mais para frente, que é bem maior nesse tipo de sistema de produção empurrado. O que é importante a gente entender aqui? O caminho. No começo aqui eu não tenho cliente. Olha onde está o cliente, só no final. Eu não tenho pedido do cliente, eu produzo para estocar. E aí quando o cliente vai fazer o pedido, eu vou tirar do estoque. Por isso que o nome é produção empurrada, que eu vou empurrando até chegar ao cliente. Tá? Eu não tenho que puxar, eu não tenho pedido inicial para puxar. Por isso que eu vou empurrando o material. Tá? Por isso que é produção empurrada. Nesse slide, pessoal, a gente vê um exemplo de um sistema de produção puxado. Tá? E olha como é que funciona. Olha quem está na ponta da linha, é o cliente. Então a gente vai começar pela seta vermelha, tá? Olha o que acontece. Então vamos lá, pela setinha vermelha. O cliente vai fazer um pedido, tá? E aí vai ter uma requisição para o fornecedor. Aí dessa requisição para o fornecedor, eu vou entregar o produto para quem? Para a produção. E a produção vai fazer e vai entregar para o cliente. Então olha o ciclo contínuo aí. Olha como é que é puxado. Ó. A produção vai puxar a requisição do cliente e vai fazer a requisição para o fornecedor. Vou dar um exemplo. O cliente pediu 1000 peças. Então a produção vai requisitar para o fornecedor, a organização. Estou falando produção porque é o que está representando, né? Ele vai requisitar para o fornecedor 1000 peças. Vai produzir e vai entregar para o cliente. Tá? O fornecedor vai entregar para a produção vai fazer a transformação e vai entregar para o cliente. Tá? Em nenhum momento tem estoque, tá? Diferentemente do que a gente viu lá em cima, não tem estoque. Então é uma ligação direta, é uma comunicação direta. Por isso que é muito complicado. Não é fácil de maneira nenhuma se ter esse processo em just in time, essa produção puxada. É muito complexo, tá? Você trabalhar sem estoque é de uma complexidade muito alta. Tá? Então, se vocês trabalham em organizações que não têm estoque, que não trabalham com estoque, são organizações muito maduras quando se fala em processo. Tá bem? Então, é muito difícil de se aplicar, mas é o ideal. É o que a gente tem que buscar. Tá bem? No próximo slide, a gente vai ver mais uma comparação. Só que agora vão estar os dois no mesmo slide para a gente entender mais um pouquinho e falar um pouquinho em relação ao tempo de produção e quantidade de material que a gente consegue produzir dentro de um determinado tempo, sendo uma produção puxada ou sendo uma produção empurrada.
Aí, pessoal, então vamos lá. Na parte de cima eu tenho uma produção empurrada e na parte de baixo eu tenho uma produção puxada. Vamos começar com a produção empurrada, tá? Que estão ali as características, ó. Estoque de matéria-prima, estoque de inventário e produção de lotes, tá? Então como é que funciona? Olha só, o MP é matéria-prima e o WIP seria um estoque de intermediário, de produto que não está acabado. Então vamos lá, ó. Eu tenho 3 processos aqui, ó. O primeiro que é a bolinha preta, bolinha verde e bolinha verde clara. Tá? Então, olha lá, o primeiro processo pegou a matéria-prima, produziu e estocou 5 peças. O segundo pegou essas 5 peças do estoque intermediário, produziu e estocou essas mesmas 5 peças. E depois, o último processo pega do estoque intermediário, produz e vira PA, que é produto acabado. Tá? Então, olha o tempo que foi necessário, que é essa linha vermelha. Olha a linha vermelha, ó. De ponta a ponta. Olha o tempo que foi necessário numa produção empurrada. Isso a gente chama de lead time, tá? Que é um dos conceitos de engenharia de produção aí que não vai caber por enquanto a gente, mas a gente chama de lead time. Já embaixo a gente tem a produção puxada. Olha as características: fluxo contínuo, eliminação de estoque, produção de acordo com a demanda do cliente. Então vamos lá. Eu tenho a matéria-prima, eu tenho os 3 processos contínuos, ou seja, não tem estoque intermediário e produto acabado, tá? Então eu tenho ali no produto acabado, eu tenho as 5 bolinhas verdes, que é o meu produto final, só que olha o tempo. Por quê? Porque eu não tenho estoque, eu não preciso estocar, eu não vou produzir. Quanto mais eu produzo sem necessidade, mais tempo eu perco, tá? Então é aqui, ó, fluxo contínuo, fazer uma, mover uma. E isso vai melhorar muito o meu tempo, tá? É que a gente não está em sala, senão a gente poderia fazer um experimento que é bem legal, tá? Que é uma experiência, se vocês tiverem essa curiosidade, quiserem fazer, que é uma experiência bem prática. Você pega 5 folhas e 5 pessoas uma atrás da outra, tá? Assina as 5 e passa. Aí o de trás assina as 5 e passa. Depois assina as 5 e passa. Tá? Essa seria uma produção empurrada. Aí depois a gente tenta. Assina uma, passa, assina outra, passa. E assim faz um fluxo contínuo. Tá? Eu não sei se deu para entender, mas se vocês quiserem aplicar com alguém, é só me mandar mensagem que eu tento explicar mais detalhadamente. E aí vocês vão ver essa questão do tempo. O tempo é muito menor quando a gente produz e passa. Ou seja, tem um fluxo contínuo sem estoque. Tá? E outra coisa que a gente ganha tempo é na quantidade. Quando eu preciso do estoque, talvez eu vou produzir 5.000 peças, sendo que eu só vou ter a necessidade de 3.000, né? Porque vai sobrar, ou então vai faltar. Tá? Já no fluxo contínuo, na produção puxada, eu sei que eu vou precisar de 2.000, então vou gastar meu tempo em 2.000 peças só. Não vou produzir nem a mais nem a menos. Tá bom? Então esse slide aqui, ele traz para a gente um comparativo em relação a tempo da produção empurrada e da produção puxada. Os dois métodos, pessoal, têm as suas vantagens e as suas desvantagens, tá? Então a gente vai ver um pouquinho. Primeiro, da produção empurrada. Quais são as vantagens da produção empurrada? A produção empurrada ela é estática em relação à demanda. Como eu trabalho com previsão, eu vou precisar de 5.000 peças e eu vou trabalhar para produzir essas 5.000 peças. Tá? Eu não vou ter variação de demanda dentro do meu processo. Tá? Lá na frente, eu não sei se vai faltar ou se vai sobrar. Vai depender dos pedidos dos clientes, se essa previsão foi feita da forma correta ou não. Mas eu não vou ter variação de demanda. E isso é bom. Isso é bom. Lá na frente pode se tornar ruim se sobrar, se faltar. Mas se acertar, isso é muito bom. Porque você vai gastar o tempo necessário para produzir o que tem que produzir. Tá? Apresenta melhor resultado pela produção repetitiva. Tá? Então, ela é mais simples de se aplicar, como eu disse lá atrás, né? Você tem estoque, você tem tempo. Caso você erre, você tem tempo para corrigir aquela falha, porque você tem estoque para entregar. Em relação ao cumprimento de prazos, porque o cliente pediu, já está aí no estoque, é só entregar. Então, prazos com certeza é muito melhor. Tá? Mas também tem a formação de estoque. Maior controle da produção pela centralização do PCP. Então você tem um maior controle, porque você está produzindo para estocar. Então se eu quero saber se eu tenho determinado produto, é só ir no estoque. Né? Eu não tenho que controlar meu produto de processo acabado, é bem mais simples. Tem maior aceitação na variabilidade de produtos. Então quando você tem um produto, na verdade quando a sua empresa tem vários produtos, tipos de produtos, é melhor você estocar, né?
Porque para você trabalhar em sistema contínuo, com uma produção puxada, com uma variedade muito grande de produtos, é muito complicado. É o ideal você trabalhar com a puxada, sempre vai ser ideal a produção puxada, porém vão ter situações que é mais vantajoso a produção empurrada. E por último, é mais fácil lidar com estruturas complexas, que foi o que eu falei aqui. Tá? Quanto mais complexo for o seu processo, mais difícil vai ser se aplicar uma produção puxada. Por isso que tem a produção empurrada. Tá? Agora as desvantagens. Alta dependência de estoque, tanto de matéria-prima quanto de processos. E isso é ruim, porque eu vou ter que ter um estoque grande de matéria-prima e um estoque grande de produto acabado. E isso vai me gerar custo. Requer controle sofisticado de software na questão do inventário. Então, quando o cliente pedir, ele pediu 1000 peças. Quando eu entrar lá no meu computador, eu vou ver que no meu estoque tem 1.500 peças. Eu vou vender para ele. Então, esse número que está no computador tem que estar dentro do que está no estoque. O inventário tem que ser feito, tem que bater. Por isso que precisa de softwares sofisticados, né, para fazer esse acompanhamento e esse controle. Não há comunicação entre os processos. Então, assim, eu coloco a carga vou dar o exemplo de uma caneta, tá? Uma caneta Bic, imagina. Peguei o corpo da caneta Bic e coloquei a carga e joguei para o estoque. Coloquei a carga, joguei para o estoque. Coloquei a carga, joguei para o estoque. Eu não tenho comunicação com o outro setor que coloca a tampinha. Então eu não sei quanto que ele está produzindo, eu não sei o que ele está fazendo, não sei se ele está funcionando. Eu tenho talvez, dependendo, uma comunicação visual, mas eu não tenho a comunicação entre os setores. Tá? Para ganhar tempo, para saber se eu estou produzindo a quantidade certa. E isso é ruim. Tem o maior custo operacional, por quê? Desperdício, superprodução, formação de estoque e de produção. Tá? Então isso é tudo ruim. Desperdício, superprodução e formação de estoque. Tudo péssimo, por isso que é o maior custo operacional. E é mais difícil identificar e corrigir falha no processo. Então esse é o lado ruim também. Quando você identifica um erro, você já vai estar com o estoque todo errado. Porque você está produzindo para estocar. Apesar de ter um sistema de qualidade, lógico que tem, alguém que avalia a qualidade, claro que tem, mas se tiver um erro conjunto aí, quando eu perceber que esse erro aconteceu, eu já vou ter uma quantidade grande estocada. E isso é prejudicial. Lógico que eu perdi tempo, perdi material, perdi dinheiro, né? Tem muita situação envolvida. Tá? Então essas seriam as vantagens e as desvantagens da produção empurrada. Agora a gente vai falar das vantagens e das desvantagens da produção puxada. Quais seriam as vantagens? Dinâmica em relação à demanda. Então eu posso alterar pedido, né? Eu vou ter essa facilidade de aumentar meu volume, diminuir meu volume, porque o meu sistema é contínuo. Reduz e elimina estoque, ótimo, perfeito. Sistema de controle de Kanban, que também é uma ferramenta que, como eu já disse, a gente vai ter uma aula só sobre ela, que auxilia muito nessa questão do processo contínuo do produto, tá? Que é o que a gente busca. Evita excesso, superprodução e encurtamento do lead time. Então não vai ter excesso, não vai ter superprodução e diminui o tempo de produção. Lead time, como definição simples, é o seguinte: a partir do momento que o cliente pediu até a hora que eu entreguei. Esse seria meu tempo. Se meu cliente fez o pedido 10 horas da manhã de hoje e eu entreguei 10 horas da manhã de amanhã para ele, meu lead time é 24 horas. Então o lead time vai contemplar desde a hora que ele fez o pedido até a hora que o produto chega para ele, tá? Garantir a qualidade da etapa anterior do processo, tá? Então tem a questão da qualidade. Como o processo é contínuo, se o processo A produz errado, o processo B já vai enxergar e já vai avisar que aquilo vai ser consertado na hora. Eu não vou ter mais peças erradas, tá? Então eu vou ter só aquela peça errada, porque o processo B vai precisar de uma entrega de qualidade do processo A. Por quê? Porque o processo é contínuo. Eu estou produzindo e passando, tá? Diminui o custo operacional do PCP, então eu não vou precisar de tanta gente do PCP, então eu vou diminuir o custo operacional. Ganho de qualidade e flexibilização de produção, tá? E mais confiabilidade do sistema. E quais seriam as desvantagens do sistema de produção puxada? Apesar de ser o ideal da gente sempre ter que buscar, tem as desvantagens, claro que tem. Pode gerar ciclos ociosos, ou seja, se eu não tiver pedido, eu não trabalho. Então eu fico com a minha linha de produção parada. Tá? Como eu não vou produzir estoque, não tenho estoque, a minha linha de produção está parada. Então pode gerar ociosidade. Vulnerabilidade da produção a fontes internas e externas. Tá? Então eu fico vulnerável.
a variações tanto de outros processos quanto do cliente. Tá? E por quê? Porque eu trabalho ali com a quantidade que eu tenho que produzir no tempo que eu tenho que produzir. Qualquer alteração disso prejudica o meu processo. Por isso que é muito complicado aplicar a produção puxada. É dependente da qualidade de entrega dos fornecedores. Então, como é um sistema contínuo, então o cliente pediu, eu já gerei o pedido para o fornecedor. Meu fornecedor tem que me entregar com qualidade no tempo que eu quero. Para quê? Para eu poder entregar para o meu cliente no tempo também. Então eu vou depender da minha linha toda de fornecedores muito bem definida. Então não pode ser qualquer fornecedor. Se o fornecedor atrasar a entrega de matéria-prima, eu vou atrasar a entrega. Porque é tudo feito just in time, ou seja, no tempo, na hora, sem estoque. O que tem que ser feito, na hora tem que ser feito, e eu vou entregar também dessa mesma forma. Tá? Por isso que é muito complicado aplicar. Pode ocorrer atraso na entrega de produtos ou até falta deles se houver demanda acima do normal. Tá? Então, assim, se eu tiver um pedido muito grande, em um período mais curto, como eu não tenho estoque, pode ser que eu atrase o pedido. Tá? Se eu tiver um pedido acima da minha capacidade de produção, eu não vou deixar de vender. Não, claro que não. Eu vou vender, só que eu vou demorar mais para entregar. E talvez o cliente não esteja disposto a esperar esse tempo inteiro, esse tempo todo. Tá? Isso só em situações de alto volume, né, que foge da capacidade da minha linha. Tá? Uma alteração da minha demanda aí. E restrição de variabilidade de produto. Tá? Então eu não posso ficar mudando o produto a todo momento, tá? Porque o sistema é contínuo. Foi o que a gente viu. Então, assim, para variedade de produtos, o ideal seria um sistema intermitente. Aí aplicar uma produção puxada no sistema intermitente, você teria que ter vários processos dentro de uma organização. Tá? Não sei se é fácil enxergar isso, mas se tiverem dúvida em relação a isso, pode me questionar também, que a gente tenta explanar melhor. Tá bom? Então, essas seriam as vantagens e desvantagens da produção puxada. Então, a gente já conheceu o que são, né, as produções puxada e empurrada. A gente já viu ali como é que funciona nas figuras, viu as principais características, viu em relação a tempo o que é melhor e agora conheceu as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Tá? No próximo slide, a gente vai tirar uma conclusão do que a gente vai utilizar, se é a produção puxada ou empurrada. Bom, pessoal, como eu disse aí, o que a gente deve usar? Uma produção puxada ou uma produção empurrada? Tá? Como já foi dito também, dentro do sistema contínuo ou de um sistema intermitente, a gente pode utilizar tanto uma empurrada como puxada. O que é ideal? Entre o contínuo e o intermitente, o ideal é que meu processo seja contínuo, mas em algumas situações eu vou ter que utilizar o intermitente. Já a produção puxada ou empurrada, o ideal é que seja uma produção puxada, porque não tem estoque e diminui muito o desperdício e superprodução, tá? E isso diminui custo. Então, o ideal é trabalhar com tudo zero, perda zero, custo zero não vai dar, né? Mas o menor custo possível. Então, assim, é eliminar todo tipo de desperdício. Por isso que a produção puxada é a mais ideal. Está alinhada com o toyotismo, está alinhada com o Lean Manufacturing, tá? Só que em algumas situações eu vou precisar da produção empurrada, porque não vai ser viável eu aplicar a produção puxada. É muito complicado aplicar a produção puxada, tá? Mas, num cenário ideal, é que meu sistema seja contínuo com produção puxada, tá bem? Vamos pensar um pouquinho. Onde a gente vai usar a minha produção puxada? Em organizações que produzam peças, alguns conjuntos montáveis, tá? Onde eu vou utilizar minha produção empurrada, como a gente já viu. Em toda a parte de perecíveis, na maioria das vezes vai ser empurrada. No ramo automobilístico vai ser empurrado. Na parte de bebidas vai ser empurrado. Então, onde eu sei que a minha demanda é garantida e não varia muito, eu posso utilizar a minha produção empurrada, tá? Então, por isso que vai depender de organização para organização avaliar o que é melhor. Tá? Em relação a custo, em relação a filosofia, em relação a sistema, a produção puxada é muito melhor. Só que dependendo do seu processo, do seu produto final, às vezes a gente vai ter que aplicar uma produção empurrada, que também é bem prática, é bem usual, tá? Não é certo e errado, é uma mais eficaz e outra menos eficaz. Mas dependendo do que seja produzido, vai ser a produção empurrada mesmo. E dependendo do que outro seja produzido, vai ser a produção puxada.
tá bem? Nos próximos slides a gente vai ver mais algumas figuras falando um pouquinho sobre a produção puxada e a produção empurrada. Nessa figura, pessoal, a gente tem um comparativo de um sistema empurrado e do sistema puxado. No lado esquerdo eu tenho um sistema puxado, o cliente que manda o que, quando e quando produzir, que foi o que a gente falou, tá? Só que olha o lado direito é um sistema empurrado, que o exemplo ali é um restaurante self-service. Tem como um restaurante trabalhar com o sistema puxado? Tem. Seria o sistema à la carte, tá? Só que no caso do self-service é muito mais prático um sistema empurrado, ou seja, eu vou fazer uma quantidade de comida que eu acho que vai dar, porque pode faltar, pode sobrar, tá? Mas que vai atender melhor o meu cliente, porque ele vai chegar, vai comer, vai ser um sistema mais rápido, né? Ele vai ter essa praticidade e é o que o cliente quer quando ele vai num restaurante self-service. Ele quer rapidez. Ele quer, além de qualidade, lógico, rapidez. Mas tem essa situação. Então, num restaurante self-service, né, para horário de almoço, de janta, que quer um sistema mais prático, não tem como ele usar um sistema puxado. Não tem como o cliente chegar e falar o que quer e ser atendido. Vai ser muito complicado. O volume é muito alto, a variedade de comida é muito alta, tá? Então, não vai ter como. Diferente, por exemplo, de uma pastelaria. Uma pastelaria já funciona com um sistema puxado, porque vai ter uma variedade de produto? Vai. Só que não é muito grande que nem um self-service. Vão ter 15 tipos de pastéis, por exemplo, tá? E aí o cliente vai chegar, vai pedir, vai fritar, vai fazer e vai entregar. É um sistema puxado. Isso a gente olhar aí nesse ramo de alimentação para ficar mais claro para vocês, tá bom? Então, de acordo com o que você quer, vai ter um sistema que melhor te atenda, tá? Mas como a gente disse, pessoal, as desvantagens do sistema empurrado são maiores, né? Principalmente em relação a custo. Por começar, que a gente precisa de muito estoque. Estoque não é bom, porque vai gerar falha, pode gerar, dependendo, o produto vai ficar lá muito tempo, pode gerar alguma falha de controle. Se a falha estiver no processo, eu só vou perceber depois que eu tiver a quantidade de estoque já alta, tá? Ou não, mas pode acontecer que a quantidade de estoque já esteja alta. Vai gerar custo, né? Gera uma mão de obra desnecessária às vezes em hora trabalhada, porque eu não precisava produzir aquilo tudo. E que a produção puxada, ela por ter essas desvantagens, não pode ser aplicada em qualquer lugar, né? Porque em locais que eu consiga aplicar a produção empurrada, a produção puxada, não tem por que eu aplicar a empurrada, tá? Então tudo isso que eu falei lá em cima era sobre a produção empurrada, estoque, que eu falei agora há pouco aqui, era sobre a produção empurrada. Só que onde eu consigo aplicar a produção puxada, não tem por que eu usar empurrada. E eu consigo, dou certeza para vocês, aplicar a produção puxada em todas as empresas, em qualquer organização, tá? Em alguns locais, em alguns processos vai ser muito mais trabalhoso, em outros processos vai ser menos trabalhoso. E é isso que a gente tem que ficar atento, tá? Então esse slide eu coloquei aí, e essa figura, para deixar claro o que a gente tem que, na verdade, onde a gente pode aplicar o sistema de produção puxada, em qualquer empresa. Só que tem algumas situações que a gente vai precisar da empurrada. Por exemplo, na área da saúde, na área de medicamento. Não tem como eu esperar o pedido de um cliente, de uma empresa farmacêutica, de uma farmácia, por exemplo, para poder produzir o remédio, né? Então eu faço remédio, estoco, lógico, dentro das validades e vou entregando para as farmácias, né? Assim com que os pedidos vão entrando. Então a área de farmacêutica também trabalha com o sistema empurrado, não trabalha com o sistema puxado. Apesar do sistema puxado ser ideal, ser o mais ideal. Consigo trabalhar? Sim, mas não é vantajoso, tá? Então é isso que a gente tem que avaliar na hora de escolher se o sistema é empurrado ou se o sistema é puxado. E por fim, pessoal, para deixar claro aí, quais são as vantagens, as principais vantagens do sistema puxado, tá? É bom para produção em série, melhor controle de estoque de material acabado ou de matéria-prima, né? Só que são quantidades menores e só o necessário, velocidade, flexibilidade e qualidade. Então, olha só, o sistema puxado ele é bom para produção em série, ele tem maior velocidade, flexibilidade, qualidade e menor quantidade de estoque e melhor controle, tá? Então, assim, é o ideal, é o que a gente quer. Só que como a gente já viu, em algumas situações, a gente vai usar a produção empurrada, tá? Pessoal, visto isso, a gente chega à conclusão que o sistema puxado ele é muito mais complexo.
tá? E por isso que eu trouxe esse slide de como a gente tem que, o que a gente tem que fazer para implantar um sistema de produção puxado. Lógico, não é um passo a passo, tá? São algumas dicas só, algumas orientações, algumas ferramentas que a gente pode utilizar para implantar essa produção puxada. Por quê? Porque a produção empurrada não vai ter muito segredo, né? Eu fiz o pedido, estoquei de matéria-prima, produzi, estoquei, o outro processo produziu, estocou, o outro processo produziu, estocou e assim sucessivamente. Tá? Então não tenho muito segredo. Eu tenho que manter a qualidade do meu processo, eu tenho que aplicar ferramentas que deixem isso o mais rápido possível, porém não é um sistema contínuo, né? Eu não tenho as dificuldades do sistema contínuo. Já a produção puxada tem. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, mapeie seu fluxo de trabalho, ou seja, conheça todo o seu processo. Todo o seu processo. Né? Para o produto tal, eu tenho que caminhar foi aquilo que a gente viu na aula passada em relação ao sistema contínuo e do intermitente também. Eu tenho que conhecer o caminho do meu produto. Por isso que fala, mapeie o fluxo do seu trabalho. Onde eu gasto mais tempo, onde eu gasto menos tempo, se tem gargalo, se não tem. Então eu tenho que conhecer meu processo. Então a primeira etapa é ter o conhecimento do meu processo. Muito claro, tem que estar tudo muito bem claro para eu poder tentar aplicar uma produção puxada. Depois, adote o Kanban. O Kanban, como eu já disse, vai ser o tema de uma das aulas e ele vai auxiliar a gente no caminho do produto, tá? Ele que é o chamado de estoque do produto semi-acabado. Ele que vai me direcionar o que eu vou pregar primeiro, o que está na frente, tá? Mas a gente vai entender isso com mais detalhes nas próximas aulas, tá? Comece a puxar. Então, depois que você entendeu o fluxo e aplicou um Kanban, eu entendi todo o meu processo. E apliquei a minha ferramenta Kanban dentro desse processo, eu vou começar a puxar. Então, é aquele produziu, passou, produziu, passou, produziu, passou. Eu vou começar a fazer isso. Tá? Para quê? Para virar uma produção puxada. Depois, limite o andamento do seu processo. Tá? Então, vamos lá. Para evitar que alguma parte da produção acabe por gerar um número exagerado de elementos para o próximo passo, você pode limitar a produtividade. Tá? Então, os processos têm que se comunicar. Então, vou ter que começar a limitar. Se meu processo B precisa de 15 peças, o A tem que produzir 15, para não gerar o quê? Gargalo, que é o que a gente viu em uma dessas aulas lá em cima. Tá? Então, não adianta eu gerar gargalo. Não adianta eu ter um fluxo contínuo com produção puxada e um monte de gargalo. Porque se eu tenho gargalo, vai gerar estoque, vai parar material. Isso não é ideal. E por último, monitore todos os seus resultados. Tá? Então eu vou ter que fazer todo o monitoramento de produção, de meta, de está sendo produzido quanto, estou dentro do tempo, estou fora do tempo. Então, para eu implantar essa produção puxada, não é tão simples com esses 5 passinhos aqui, não. Tá? Para aplicar esses 5 passos, vai ser um esquema muito complicado, vai depender de muitas áreas, né? Vai depender de muitos profissionais para conseguir aplicar esses 5 passos. Lógico que a ideia aqui não é deixar ninguém craque em aplicar uma produção puxada ou empurrada. É só passar para vocês os conceitos e o que é melhor para uma situação e o que é melhor para outra situação. Tá bom? Bom, pessoal, e como conclusão aí, tá? O que a gente pode tirar? Então vamos lá. Primeiro, porque a gente tem que deixar claro é o seguinte: eu consigo aplicar um sistema de produção puxada ou empurrada tanto num fluxo contínuo quanto num fluxo intermitente, tá? Que foi o tema da aula passada. Tá? Qual que é o ideal? O ideal é aquilo que a gente já falou, é sempre ter um sistema contínuo com produção puxada. Em algumas situações eu não vou conseguir, tá? E como que eu vou fazer para escolher? Observando quais são as vantagens e as desvantagens. É que a produção empurrada já tem uma grande desvantagem, que é o tempo de produção, tá? Não o tempo de entrega, é o tempo que você gasta para produzir o produto, é o custo que você tem com o estoque e aquela incerteza se vai faltar ou se vai sobrar, tá? Por outro lado, a gente tem um sistema de produção puxada muito mais complexo, porém, que se aplicado da forma correta, a gente consegue garantir o just in time, tá? Que é entregar o que o cliente quer, da forma que ele quer, na hora que ele quer, sem desperdício, sem estoque, sem custos adicionais, tá? Do lado esquerdo eu tenho uma produção empurrada e do lado direito eu tenho uma produção puxada, tá? Do lado direito, que é a produção puxada, a gente começa ali no cliente, vem para um sistema de... O cliente chega a matéria-prima, né? Fica estocada, vai para a produção e já sai para transporte.
Vocês podem perceber que na empurrada eu não tenho essa parte do transporte da entrega. Por quê? Porque eu vou depender do cliente aqui na outra ponta, do pedido do cliente, tá? Então tudo vai para o estoque. Então é importante a gente ver o último processo. No meu sistema pull, que é o sistema puxado, eu tenho a entrega para o cliente. Ó. Começa no cliente, vai para a entrega do cliente. No meu sistema empurrado, ele vai começar aqui, ó, com a compra de matéria-prima, tá? E vai terminar onde? Vai terminar no estoque. Então, não necessariamente o que eu produzi está vendido. Essa é a grande diferença que a gente tem que ficar atento, tá? E isso gera o quê? Gera custo, gera desperdício, o que não é ideal para a gente, tá bom? Por isso que o que é melhor aplicável, né? O que vai dar mais lucro, o ideal seria o sistema puxado. Porém, o sistema empurrado é muito aplicável também, dependendo da situação, tá? Sobre a aula de hoje, pessoal, era isso. Eu fico à disposição caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Algum questionamento, tanto pelo WhatsApp quanto pelo e-mail. Não esqueçam que tem uma atividade no próximo slide e essa atividade vai valer como presença e também parte da nota. Essa é a nossa 7ª atividade, tá bom? Bom final de semana a todos aí e até a próxima aula.